Fala, meus queridos, bom dia para vocês. Aqui é o professor Marcos. Essa é mais uma aula via acesso remoto do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio. A disciplina é uma disciplina do segundo ano, denominada Biologia Molecular. A aula de hoje é a nossa segunda aula prática, que tem como título Design de Primer. Então você já pode buscar aí a sua apostila e ver a segunda aula prática, que está no finalzinho da apostila, tá bom? Para que a gente possa começar a aula de hoje. Primeiro eu gostaria de agradecer aos senhores que se inscreveram no canal, no meu canal lá no YouTube. Eu já tenho 211 inscritos, onde nós tivemos mais de 200 inscritos, considerando que eu criei o canal ontem, né? E eu agradeço a vocês, agradeço aqueles que recomendaram também o canal para algum colega, algum amigo. Isso é muito bom, tá bom? Muito obrigado e vamos à aula. Bom, nós já havíamos discutido nas aulas presenciais sobre a reação em cadeia da polimerase, a PCR. Essa técnica importante, uma técnica laboratorial utilizada nos laboratórios de biotecnologia, nos laboratórios de diagnóstico, de pesquisa, que tem como função clonar, multiplicar, amplificar cópias do DNA, com várias utilidades, seja para a clonagem, seja para o diagnóstico de doenças específicas, por exemplo, né? A exemplo agora da pandemia do Covid-19, uma das variações da técnica de PCR é utilizada para o diagnóstico. É um dos diagnósticos utilizados aí para detectar o vírus coronavírus, né? A nova cepa do coronavírus. Meus queridos, então essa técnica ela se baseia na desnaturação do DNA, com aquecimento de 90 a 96 graus Celsius, depois a hibridização ou anelamento, quando com as fitas ainda abertas, os primes, que são oligonucleotídeos, sequências complementares, vão se ligar à região do gene que me interessa, então aqui no 5' 3' e também no 3' 5' no sentido oposto. Então aqui ocorre a ligação dos primes, geralmente numa temperatura entre 45 e 60 graus, ocorre a chamada hibridização, a ligação dos primes, e por fim a extensão, na qual a DNA polimerase se liga na extremidade OH da posição 3' dos primes e faz a síntese da nova fita a partir da fita complementar. A extensão ela ocorre numa temperatura entre 68 e 72 graus. Então, só para lembrarmos, nós temos aqui então a chamada desnaturação, 95 graus Celsius. Olha, o DNA então abre-se as fitas, as pontes de sulfeto aqui elas se desfazem por conta da temperatura. E aqui eu tenho a sequência de interesse. Lembrando que a PCR ela vai amplificar uma região de interesse no genoma no qual está sendo pesquisado, né? Então é sempre um gene, ou pelo menos um ou dois grupos de genes, né, de interesse no qual será amplificado nessa técnica, ok? Então tá aqui, o genoma ainda continua, a sequência aqui de DNA continua, mas o gene é esse aqui, ok? E aí nós temos então os iniciadores, os primes, que é o que nós vamos aprender a desenhar na aula de hoje, ok? Os iniciadores, eles se ligam, são sequências complementares, eles se ligam tanto no 5' 3', né, na fita 5' 3', quanto na 3' 5', sempre seguindo o sentido 5' 3' da fita nova. Olha a fita nova, 5' 3', fita nova aqui, 5' 3', ok? Então, olha, ele deixa sempre a extremidade 3' OH, que é a hidroxila, da extremidade 3' livre
para que a DNA polimerase possa se ligar e continuar, isto é, fazer a síntese. Olha só, agora nós tínhamos o anelamento, né? E agora nós teremos a extensão. A DNA polimerase se ligou e ela faz a extensão da fita, olha, que é a polimerização da fita nova. Os ciclos se repetem e você tem então a clonagem, multiplicação, amplificação da sequência do gene de interesse, somente do gene de interesse, tá? Quem determinou que é somente o gene de interesse, voltando lá, é os primes. Eles praticamente indicam onde vai começar e onde vai terminar a sua amplificação gênica, ok? A sua PCR. Então é ele que determina. Então são sequências extremamente específicas, não é? Para o gene que você está estudando, tá bom? Certo? Então vamos à nossa aula prática. Deixa eu fechar aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a nossa sequência de gene no NCBI. Eu imagino que vocês já guardaram a sequência de vocês. Professor, não guardei. Então, acha ela aí e busque a sua sequência no NCBI. Vou fazer do zero com vocês, tá bom? Lembra aqui do site, qual é esse site aqui, né? Então, você vai colocar no seu navegador esse site e vai colocar o número da sua sequência. A minha é QAF 498604. Esse é o número da minha sequência, mas vocês têm a sequência de vocês, tá bom? E aí muda aqui, olha, para nucleotídeos. Nucleotídeos, olha, tá certo? KF 498604, nucleotídeos, para que você possa achar a sua sequência. Clica em pesquisar, tem aqui, ó, tá bom? Cliquei. Abre aquela tela que vocês já conhecem, né? Onde tem todas as informações do gene em questão e você vai então selecionar a sua sequência, vai resgatar a sua sequência no formato FASTA. Tá bem aqui, ó, FASTA. Clica, vai abrir, muito bem. E agora você seleciona, olha, do sinalzinho de maior que até o final da sequência. Dá um Ctrl C, ok? Abre um bloco de notas. Abre um bloco de notas e cola a sua sequência no formato FASTA. Ah, professor, não sei o que é sequência no formato FASTA. Assista a aula anterior que você vai entender, tá bom? Não corra para fazer os exercícios sem assistir a aula, tá bom? Eu estou fazendo as aulas que é justamente para que vocês tenham material para que possam fazer o relatório de vocês, tá bom? Das nossas aulas. Então faça com calma, leia a apostila, não é? Venha aqui, assista ao vídeo, vai fazendo, dá pause no vídeo aí quando você quiser e vai fazendo com calma, tá bom? Então já tenho aqui a minha sequência, muito bem. Agora eu vou desenhar os primes. Pessoal, existem softwares para desenhar primers, ok? Quando você quer criar um primer novo para uma sequência que você conhece, eu gosto sempre de desenhar os primers de forma manual e somente analisar esses primers nos programas, ok? Imagine então que eu quero um primer que pegue toda a sequência, que pegue desde o ATG até o CTA aqui da minha sequência. Então, eu tenho que ter um prime que se liga aqui, né? E um prime que se liga aqui no finalzinho, ok? Esse seria um primer para pegar toda a sequência, tá bom? Então, vamos desenhar então nossos primes. Então, eu vou colocar o sinalzinho de maior que, ok? E vou nominar esse primer. Então, esse primer aqui vai ser o NB, coloquei NB de nanocorpo, nanobody, né? Vou fazer um underline e vou colocar ali KF, que é o começo do nome dado a esse gene, né? E vou colocar assim, ó, F,
linha, para saber qual é esse prime que eu estou construindo. Esse prime que eu estou construindo é o prime forward, né? É o prime sense, que está indo no sentido da fita 5 linha, 3 linha, ok? Aí eu já vou colocar aqui embaixo, olha, o outro prime. Temos que construir dois, então NB, a mesma coisa, KF, underline, reverse. Você pode colocar o nome que você quiser. Só ao final você tem que colocar F' e R'. Fold, reverse, tá bom? Ok? Certo. Então, vamos lá na nossa aula prática. Olha só. Nós temos aqui os dois primes sendo construídos, olha. Fold e reverse, ok? Então, queridos, os primes, quando eles são construídos, eles sempre são construídos no sentido 5 linha, 3 linha da fita nova, olha. Pode olhar, 5 linha, esse prime, ó, esse aqui começou também com 5 linha, tá vendo? Então é muito fácil construir o prime. Volto lá para o meu bloco de notas, ok? Essa sequência, a minha sequência que eu resgatei lá do NCBI, do GenBank, ela é sempre 5 linha, 3 linha, porque esse é o padrão que nós temos de depósito lá. 5 linha, 3 linha, fica tranquilo. A sequência é 5 linha, 3 linha. Então, olha só, o fold é o prime que vai pegar primeiro aqui, essa primeira parte, ok? Se a minha sequência já é 5 linha, 3 linha, e o meu fold ele vai sempre ser 5 linha, 3 linha, então o meu prime ele vai ser a mesma coisa do que o início da sequência aqui, tá bom? Os mesmos nucleotídeos. Professor, não entendi. Então, tudo bem. Então, o seu prime, ele é 5 linha, né? E vai terminar 3 linha, ok? E aqui a tua sequência é 5 linha, 3 linha. Então, o prime vai dar os mesmos nucleotídeos da tua sequência. Simples assim. O fold não é 5 linha, 3 linha ali? Então, se a tua sequência já está em 5 linha, 3 linha, o prime vai ser os mesmos nucleotídeos do início da sua sequência, ok? Qual o tamanho dos primes? Nós vamos ver aqui, olha só. Qualidade dos primes. Os primes, eles devem ter um tamanho de 18 a 22 nucleotídeos. Ah, professor, eu vi que existem primes maiores. Ah, tem prime de 35 nucleotídeos. Sim, aqui, gente, essas recomendações que estão no protocolo de vocês são recomendações de primes padrões. Às vezes você não consegue fazer um prime com 22, você tem que adicionar o nucleotídeo para aumentar a especificidade do prime, ok? Ou às vezes você tem que retirar o nucleotídeo para diminuir o tempo, a quantidade de citosina e guanina no prime, que vocês vão ver daqui a pouco. Então essas modificações são naturais, mas vamos começar fazendo então um primer de 22 nucleotídeos, ok? Então volto lá na minha sequência, certo? E vou selecionar aqui, já que o meu primer fold vai ser igual à minha sequência, então eu vou selecionar 22 nucleotídeos. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Até aqui, ó. Ctrl C e colo bem aqui, tá bom? Minha vizinha tá dando risada aqui, gente. Não sei o que é não. Certo? Então, olha só. Pronto. Vocês viram o que eu fiz? Eu peguei aqui a sequência, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Copiei e coloquei aqui. Acabei de construir meu prime. Olha que maravilha. Muito fácil, gente. O fold é o mais fácil de se construir. Tá bom? Vamos agora para o primer reverse. Tá? Olha, o reverse ele tem que pegar essa região aqui. Certo? Mas ele é 5 linha,
3 linhas. Por quê? Porque todo primer 5 linhas, 3 linhas, para deixar a extremidade 3 linhas livre para a nossa queridíssima DNA polimerase, ok? Então, olha só, se eu tenho que pegar essa sequência aqui e fazer os 5 linhas, 3 linhas, então eu tenho que começar daqui, vocês concordam? Aqui tem que estar o meu 5 linhas e mais ou menos aqui, né? Vai ser mais ou menos aqui, vai estar o meu 3 linhas. Ok? Então eu tenho que desenhar ele de trás para frente, gente. Certo? Muito fácil. Vamos lá. Quem é que se liga com A? É o T, né? Quem é que se liga com C? É o G. Quem é que se liga com T? É o A. Quem é que se liga com C? É o G. Quem é que se liga com outro C? Outro G. Quem é que se liga com T? A. Quem é que se liga com C? G. Quem é que se liga com T? Outro A. Quem é que se liga com G? C. Quem é que se liga com C? G. C de novo. G aqui. Um T. Um G. Opa. Quem se liga com A é o T. Quem se liga com C é o G. Quem se liga aqui com esse T vai ser o A. Quem se liga com esse G vai ser o C. Quem se liga com C é o G. Outro CG. Agora o A é o T, certo? Paramos aqui, né? Só para me saber. Vamos ver quantos que eu já fiz. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Como nós falamos que vamos fazer até 22, né? Quem é que se liga com C é o G. Quem que se liga com T é o A. Quem se liga com G é o C. C. Eu acho que agora foi, hein? Vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, olha só. Construí o meu segundo praia, tá? Vamos só revisar para ver se deu certo. A se liga com T, tá certo. C se liga com G. T se liga com A. CC se liga com GG. T se liga com A. C se liga com G. T se liga com A. T se liga com A. Muito bem. Vamos de novo aqui que eu já me perdi de novo. Vamos lá. A se liga com esse T aqui, tá certo? O C se liga com esse G. O T se liga com A. Tem CC, então aqui tem GG. O T se liga com esse A aqui, certo? Esse C se liga com esse G, certo? O T se liga com A de novo. Esse G se liga com esse outro G aqui, perdão, com esse C, né? E aí é GG, que é esse CC aqui, ok? Aí o A se liga com T e aí sucessivamente, ó, só ir olhando que tá tudo certo, tá? Muito bem, tá conferido, mais que conferido, hein? Muito bem, certo? Então vocês entenderam que eu coloquei aqui, ó, só de forma complementar, tá? Certo? Então fui fazendo assim. Só que aqui, claro que eu coloquei na ordem 5 linhas, 3 linhas aqui embaixo. Parece um pouquinho difícil de fazer, é só se concentrar que vocês vão conseguir, tá bom? Então agora eu já desenhei os primers. Desenhei tanto o fold quanto o reverse. Eu venho aqui, vou só marcar aqui a posição 5 linhas dele para eu saber, né? Ok? Está construído o fold e reverse dessa sequência. Lembrando que o fold pega o começo e o reverse é a sequência complementada e final aqui da minha sequência, tá bom? Agora, como é que eu vou saber se esses primers prestam, né? Se eles vão funcionar na PCR? Lá no nosso
no nosso protocolo de aula prática, nós temos o quê? Nós temos algumas características que vocês vão ler aí, que um primer bom tem que ter, tá bom? E para que eu saiba se essas características, se os meus primers estão dentro dessas características, eu vou utilizar alguns programas para fazer isso. Eu gosto de usar esse primeiro programa aqui, ó, OligoAnalyze, né? Ele está lá nesse site, tá bom? Entra então, copia esse site aqui, Ctrl C, entra lá no seu navegador, cadê o meu navegador? E cola aqui no seu navegador, só colar, ok? Que vai abrir o site, OligoAnalyze Tool, né? Ok? Certo? Então é esse o site que nós vamos usar para analisar os nossos primes, que também são chamados de OligoDT, né? Então, ó, ferramenta de análise de primes, ok? Então ele vai analisar tudo isso aqui, ó, tamanho, quantidade de CG, temperatura de melting, né? Peso molecular, formação de estruturas secundárias, a questão de formar dímeros com ele mesmo, a questão de formar dímeros com a outra sequência, tá? É possível ainda fazer uma comparação do teu prime com o NCBI, enfim, várias coisas dá de fazer aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Entrei e eu vou clicar aqui, ó, iniciar usando o OligoAnalyze. Cliquei. Queridos, esse site ele é gratuito, mas você precisa fazer a sua conta. Então, eu sei que vocês não têm a conta desse site, né? Então, você tem que vir aqui em registrar. Muita atenção para não perder a senha, tá bom? Coloque aí tua senha do Facebook, que essa tu não perde, né? Então, coloque seu nome, coloque o nome direitinho, a senha do Facebook ou a senha que você nunca esquece, a senha aí que você tem para tudo, para você não perder essa senha, porque você vai precisar entrar nesse site para poder fazer a sua sequência e colocar no relatório, né? Então aqui eu já fiz o meu, já fiz essa parte de registro, então eu já estou prontinho para entrar no site, então eu vou entrar aqui, ó, ok? Estou entrando no site agora. Vocês devem fazer a senha de vocês primeiro, tá bom? Entrei. Então esse daqui é a ferramenta de análise dos primers, tá? Então eu volto lá no meu, deixa eu fechar essa daqui e essa aqui. Volto lá no meu primeiro prime, copio só a sequência, nada de copiar os números aqui do lado não, só a sequência. Ctrl C e jogo aqui do meu primeiro prime, ó. Já coloquei aqui. Olha que legal, o site já calcula para mim quantas bases tem, né? Já diz, ó, tem 22 nucleotídeos, tá bom? Aí eu vou mudar algumas coisas aqui ainda, olha. As nossas PCRs nós não fazemos com sódio, né? Nós fazemos com cloreto, ok? Com cloreto de magnésio. Então, com magnésio aqui, tá bom? Cloreto de magnésio. Então, o que nos importa é a concentração de magnésio, ao invés de concentração de sódio. Então, eu mudo aqui para 0 e boto aqui 50, que é a quantidade de magnésio, né, que nós utilizamos na nossa reação em cadeia da polimerase. Então, até isso você tem que falar para o programa de bioinformática, para que ele possa entender qual é a condição que você vai fazer a sua PCR. E aí ele vai dizer se é bom ou não esse prime para essas condições, tá bom? Ok? Então muda, ó, tira daqui e coloca aqui. Quanto? 50 milimolar é a quantidade de magnésio na fórmula, né, de íon cloreto de magnésio que nós iremos utilizar, tá bom? Mudou? Colocou a sequência aqui, mudou para 50, botou em 0 aqui, não muda mais nada e clica em analisar. Olha aqui, está pensando, ó, e saiu os resultados, ok? E aí nós vamos copiar esses resultados para o nosso material aqui, tá bom? Então o tamanho nós já temos.
Quantidade de GC, vamos colocar aqui, ó. Quantidade de GC, vou já explicar o porquê disso. 68% de GC. Tá com o meu mouse, tá? Tá ruim, gente. Podia ganhar o mouse. Aí. Vamos lá, quantidade de GC, 68. Temperatura de melting, né? Ó. Colocar. Beleza? Essas duas informações são as mais importantes desse primeiro momento aqui, tá bom? São as mais importantes. Aí, terminou, primeiro, já fez isso? Colocou, então, essas informações aqui. Aí, vamos ao próximo primer. Depois nós vamos voltar de novo nesse daqui, mas vamos ao próximo primer. Tá certo? Copio aqui, Ctrl C, vou lá no programa, Ctrl V, tira esse tracinho que não serve para nada, Ctrl V, né? E vejo se está tudo certo aqui, né? E analisar. Aí ele vai analisar o outro primer, tá bom? Aí nós copiamos as mesmas informações que nós tiramos daquele primer lá. Ctrl C, opa. Aí a gente joga aqui, né? Quantidade de GC. Vamos lá, temperatura. Certo. Pessoal, por que nós selecionamos primeiro essas duas informações dos dois primers? Primeiro, para saber se esses primers eles serão compatíveis na PCR, porque nós colocamos os dois primers juntos na PCR, né? Então nós colocamos tudo, lembra lá que parece um caldeirão, onde eu coloco as enzimas, coloco o gene, coloco o cloreto de magnésio, coloco o primer, certo? Coloco os nucleotídeos, o tampão. Então eu preciso primeiro saber se esses dois primers eles serão compatíveis entre si na PCR, ok? Então eu vou ver isso pela quantidade de GC e pela temperatura de melting dos dois primers, tá bom? Vamos lá à apostila a nossa apostila, né, no nosso material para saber quais seriam as condições ideais. Vamos lá. Tamanho do primer, beleza. 18 a 22, os nossos primers aqui estão a 22. Conteúdo de GC bem distribuído em todo o primer. Quer dizer, conteúdo de GC, que é a quantidade de citosina e guanina, de 40 a 60%, ok? De 40 a 60%. Vocês lembram que eu falei para vocês lá na aula teórica que entre a citosina e a guanina tem 3 pontes de hidrogênio? E aí eu disse que nessas regiões são mais difíceis de quebrar a molécula, né? Mais difíceis de abrir. Por isso que é importante saber quantas citosinas, quantas guaninas tem na minha sequência do primer, tá bom? Então, olha, tem que ter de 40 a 60%, não pode passar de 60%. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos lá para ver o que está dando. Ah, os nossos primers, ó, estourou a regra, tá com 68% de GC. Ah, lascou-se, vamos ter que corrigir, tá bom? Vamos ter que adequar o nosso primer para poder funcionar a nossa PCR. Da forma que tá, não vai funcionar. Quer ver? Vamos continuar aqui. O de baixo deu 63, ó. Tá quase, né? Tá perto. Vamos continuar. Temperatura, vamos continuar lá na apostila. Qual é a temperatura de melting? Vamos lá, vamos procurar aqui. Temperatura de melting tem que estar entre
52 e 68. E não pode ter uma diferença maior que 5 graus entre um prime e o outro. De 52 graus a 58 graus é a temperatura de melting. Gente, o que seria essa temperatura de melting, né? É a temperatura no qual as fitas do prime irão se abrir, porque o prime ele vai ser construído em fita dupla, então ele vai se abrir nesta temperatura, ok? Então é necessário que essa temperatura ela seja semelhante entre os dois primes, não ultrapassando 5 graus entre si, porque você vai botar os primes na mesma condição de temperatura, tá bom? Voltando lá à nossa aula, olha só o que nós tínhamos aqui, que o anelamento ocorre a 60 graus, ok? Por isso que aqui, olha, o prime não pode passar de 60 graus, é de 52 a 58 graus, porque senão ele não vai conseguir estar preparado para se ligar na fita de DNA. Então essa é a temperatura de melting que nós temos que ter. Então vamos lá e vamos ver como é que está a nossa. E aí? Essa temperatura aqui já é a temperatura de extensão da fita, né? Não tem condição, meu prime não vai funcionar, ok? E agora, o que eu faço? Eu preciso fazer a PCR desse material e os meus primes não estão de acordo, porque as temperaturas estão excedidas. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que está excedendo a temperatura do seu prime? É justamente a quantidade de GC. Então pronto, professor. Então vamos lá e vamos modificar o prime. Vamos tirar a citosina e guanina do prime. Não faça isso, porque senão o prime não vai se anelar. Ele não é uma sequência complementar. Se você tirar, se você mudar a sequência, o teu prime não vai se ligar, certo? E se ele, por um acaso, se ligar, ele vai modificar a sua sequência durante os ciclos de PCR. Então não é isso que nós queremos, tá bom? Então, como resolver esse problema, gente? Aí é na base da garimpagem, meus queridos. Olha só, nós vamos cortar o nosso prime. Sempre, escute aí, sempre aqui na 3 linha, tá bom? Vamos diminuir. Lembra que nosso primer tinha 22 pares de base? Que é a mesma coisa que nucleotídeos, certo? Lembram disso? Então nós vamos cortar agora, galera. Vamos cortar. Deixa eu só tirar isso aqui daqui, né? Jogar aqui em cima para vocês verem. Nós vamos cortar os nossos primes, sempre na sequência 3 linhas, tá bom? Você pode ir cortando, tirando um nucleotídeo e fazendo teste, outro nucleotídeo e fazendo teste, tá bom? Eu vou arriscar logo, vou fazer logo a de 2, ó. Tiro 2, tirei 2, vocês viram? Vou fazer de novo, foi rápido, ó. Tiro 2, copio a sequência, vou lá no meu programa Oligoanalyze e colo aqui e peço para analisar. Tirei só 2, baixou para 65 e a T-melting dele está quanto? Isso aí tá a 73. Tá bom? Tá horrível ainda. 73 é a temperatura de anelamento, a temperatura de extensão praticamente da ataque DNA polimerase. Como é que o prime vai se ligar se ele está numa temperatura onde a DNA polimerase já vai estar pronta para agir? Não dá. Vamos cortar mais então do nosso primer, tá bom? Então eu vou cortar mais um pouquinho. Tirei 2, vou tirar aqui mais 3. Eu vou tirando logo a de 3. Então, eu tirei então 5 até agora, né? Então 22 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17. Tá bom? Tirei aqui, ó, nosso prime ficou bem pequenininho, ficou com 17 agora. Já está ficando pequeno demais, ok? Vamos ver como é que ficou. E aí eu peço para analisar, ok?
Ah, agora sim, hein? Agora tá ficando próximo do que a gente precisa, tá bom? Lembrando que um primer bom, olha, ele tem aí então o tamanho dele de 18 a 22 pares de base. Então esse meu primer, ele já está com 17 pares de base e ainda assim ele está dando essa temperatura aqui de melting de 68, certo? Lembrando que nós precisamos de uma temperatura entre, deixa eu passar aqui, entre 52 e 58, ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Então eu vou contar aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho, 3, 6, tenho 17, né? Muito bem, vamos voltar aqui, certo? Então, deixa eu voltar para saber quanto que deu minha T-melt lá de novo. Deu, aqui embaixo eu vejo, olha, ainda estou com uma T-melt de 68,6. Está muito alta a minha T-melt, ok? Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu tentei diminuir o primer e não foi suficiente para mudar a minha T-melt, ok? Minha temperatura aqui, né? Mudou, ficou 68, que é ainda uma temperatura muito alta de T-melt, mas já caiu bastante aqui em relação ao meu 74, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui para beber uma água e eu já volto. Bom, pessoal, então, como nós observamos, mesmo baixando para 17 pares de base, o meu primeiro primer, a T-melt dele ainda está alta, né? Voltando lá, olha, a T-melt dele está em 68, tá bom? Então vamos tirar mais uma base dele, tirar esse T aqui, ok? Então agora ele ficou com 16, vou copiar aqui, opa, Ctrl C e volto lá no meu programa, tá bom? Então eu já estou no limite, 16 é o limite de tamanho de primer, tá, gente? Tá muito pequeno o nosso primer, mas é porque realmente a minha condição aqui de primer é muito complicada, tá bom? Ó, melhorou um pouco a T-melt agora, ficou em 66,8. Então é essa que nós vamos usar, ok? Quando você chega nesse limite de 16 nucleotídeos, 16 pares de base, não tem mais o que fazer. Então você tem que usar os dados que aparecerem, né? Então vamos lá. Então vamos copiar isso aqui para lá já. Ok. Ctrl C. Ó, já ficou aqui. Deixa eu mudar logo para 16. Ok. Ctrl V. Ó, 68 vai ser a minha quantidade de GC. Certo? E a minha T-melt ficou em... Deu uma baixada, mas não foi tanto, né? Como nós queríamos. 66, tá bom? Agora vamos ao primer reverse. Então aqui... Tá, antes de irmos aqui para o primer reverse, vamos logo anotar outras informações que são pertinentes ao primer, que vai também me esclarecer se esse primer vai funcionar bem ou não na minha PCR. Lá no programa, olha, chegamos então a 16 pares de base, não vamos mais mexer. Esse é o tamanho do nosso primer, certo? Nós já clicamos aqui em analisar, né? Ele já analisou, deu os resultados, eu já copiei esses dois resultados aqui que são os mais importantes, tá bom? Certo? Agora, eu venho aqui, olha, e verifico isso aqui, ó, possibilidade de anelamento com ele mesmo, autopareamento, self-annealing, né? Vou lá e procuro, olha só, essa opção aqui, ó, self-dim. Clico, só cliquei, aí ele dá as possibilidades do meu primer se ligar com ele mesmo. Então, volto lá no exercício, o que o exercício fala em relação a capacidade de autoanelamento. Eu venho aqui, olha só, ele diz o seguinte, que evitar o autoanelamento.
certo? Então, olha, ΔG maior que menos 5 quilocalorias por mol é ruim para mim. Dímeros, ΔG também maior que menos 5 quilocaloria mol é ruim. E hairpins, que é quando a sequência se dobra, a sequência está assim, do prime, ele pode dobrar quando ele é muito grande, ele pode dobrar a sequência e se ligar nele mesmo, ok? Eu também tenho que evitar, e aí é só olhar aqui o ΔG, que vai dar lá no programa, e verificar quantos estão maior que menos 2 quilocaloria mol, ok? Vamos lá, olha só. Então aqui eu tenho primeiro, eu cliquei no Self-Dim, aí eu tenho aqui as possibilidades, olha, certo? Tem que estar menor, não pode estar maior do que quanto? Vamos voltar lá na nossa aula, não pode estar maior que, pegando aqui, menos 6, né? Ok? Então vamos lá, vamos anotar os que estão maiores do que menos 6, né? Esse daqui não, está menor, esse está menor que menos 6, esse aqui está maior, lembrando, né? Porque é menos 6, menos 5 é maior que menos 6, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, vocês viram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 possibilidades aqui, né, de autopareamento, ok? Então, esse autopareamento, eu tenho 8 possibilidades de autopareamento, ok? Então, eu anoto aqui, self-dimmer, 8 possibilidades, certo? Só para me copiar daqui, para eu copiar e colar lá no meu exercício, ok? Então, self-dim, 8 possibilidades, tá bom? Aí agora, heterodimmer, clico aqui, ele vai analisar, certo? Eu cliquei em heterodimmer, eu peço para criar logo a sequência secundária, ó, cliquei aqui para poder criar a sequência secundária e eu peço para ele calcular, certo? Me interessa resultados maiores que menos 6, ok? Segundo o nosso exercício aqui, né? Olha só, maiores que menos 6 é o que me interessa aqui também. Ele ainda está calculando e tal coisa. Espera um pouco. Certo? Vamos lá. Esse não me interessa porque ele é menor que menos 6. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí eu anoto aqui, né? Eu anoto o heterodimmer. Deu quanto? Vamos contar aqui juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Certo? Então, copio daqui, vou lá no meu exercício e colo 6 possibilidades. Certo? Heterodímero, como eu disse, é quando ele tem a ligação entre as duas fitas, ok? Ao invés de se ligar com o nosso querido gene, que nós estamos estudando, ele se liga entre si, tá bom? Agora vamos ver o hairpin, que é quando o mesmo prime se liga dobrando entre si, ok? Vamos lá. Clico aqui e aí ele já vai analisar. Eu tenho então duas possibilidades de hairpin aqui. Vamos ver quanto que é aceito lá do ΔG. Olha só. Até menos 2 quilocaloria é aceito, né? Então quer dizer 0 então pra gente, por quê? Porque olha só, a nossa aqui tá maior, então beleza, então possibilidades, né?
coloco aqui, né? Hairpin, 0 de possibilidade. Certo? Então, anotei as informações referentes aqui ao que nos interessa, que é o autoanelamento, dímero e hairpin. Ainda coloquei o heterodímero, que é uma opção que tem aqui no programa e não tem lá no nosso protocolo, tá bom? Agora sim eu vou para a minha segunda sequência, já sabendo então que ela vai ter que ser pequena, né? Porque já que o primeiro sofreu tanto, chegou a 16, esse daqui com certeza também vai precisar sofrer um pouco, né? Lembrando que eu não posso ter uma diferença muito grande do tamanho de um prime para o outro. Veja, gente, são várias coisas que a gente tem que olhar, né? Então eu não posso ter uma diferença tão grande. Então se esse aqui está 22 e esse está 16, então eu já vou jogar esse daqui para 18. Para que eu veja lá no programa se vai ficar bom em 18, ok? Então vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, ó. Certinho. Deletei, sempre deletando a partir daqui, ó, do 3'. Agora eu copio ele, vou lá no meu programa, colo, tá vendo? Colei o prime R aqui no programa e peço para analisar, certo? E olha aí o que deu, né? Deu um conteúdo de GC de 61% e uma temperatura de melt de 67%. Eu posso até abrir aqui, ó, colocar os dois de lado para ver como é que tá a minha situação, né? Ó, 61 para 68, ok? Perdão, 61 para 68 e aqui 67 para 66,8, ok? Certo? O que nos diz lá o nosso trabalho? Ó? Que a temperatura de melt, que a gente não vai conseguir chegar a 58, pelo menos o meu prime não vai ser possível, vai ter prime de vocês que vai ser, outros não. A temperatura ela tem que ser entre essa daqui, que a gente não atingiu, não foi possível, e não deve ter diferença entre 5 graus, entre um primer e o outro. Diferença de temperatura de 5 graus entre um primer e o outro, não deve ter. Vamos ver como é que tá, eu já comparo logo olhando aqui, olha só. Veja, temperatura aqui de 67 e aqui nesse primer, temperatura de 66. Então tá bom para trabalhar nessas condições, ok? Então, olha, 18, mantendo, vou até apagar isso aqui para vocês não se confundirem, que isso aqui era antigo, né? Certo. Então, galera, olha, com 18 de tamanho, deixa eu copiar logo aqui. Com 18 de tamanho, o meu prime R já ficou bom, certo? Porque a quantidade de GC dele deu 61,1%. A minha melting dele deu 67,7 graus Celsius, tá bom? Então eles estão próximos, olha, principalmente a temperatura de melting que deve estar próxima, tá ok? Então tá bem próximo aí a nossa temperatura. Agora nós vamos anotar esses dados aqui, certo? Self dimmer, hetero dimmer e hairpin. Ok? Vamos lá. Então como é que eu faço? É só clicar. Vamos primeiro no self dimmer. Ele vai calcular. O que me interessa são resultados abaixo de -6, segundo a apostila. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Muito bem. 6. Aí eu venho aqui em Self Dimmer e coloco 6 possibilidades. Ok? Agora vamos ao heterodimmer. Aí sempre ele vai pedir, ó,
qual é a estrutura secundária, qual é a fita complementar, e você só pede para criar, ó, certo? E calcular. Cliquei aqui e agora aqui. Calcular, menor que menos 6, é o que me interessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, que deu foi 12. 12 possibilidades de formar dímeros entre si. Ok? Agora vamos lá ao hairpin. Só é subir aqui e clicar, galera. Clicou, o programa é que faz o resto. Opa, esse deu uma possibilidade, mas vamos ver aqui a quilocaloria dele. ΔG, ó, deu uma possibilidade, ok? Então, deu menos que 6, né? Como está escrito aqui na nossa apostila. Voltamos à apostila para olhar, ó, menos que 6, então, esse daqui, ó, menos que menos 6, né? Então, que na verdade eu estou falando menos, mas você sabe que isso aqui é mais, né? Maior que menos 6, ok? Certo? Então, corrigindo aí, ó, maior que menos 6, porque é menos 3, né? Então, deu uma possibilidade. Você pode até ver a possibilidade. Olha o que aquele nosso prime pode fazer. Ele pode se dobrar aqui, ó, e se ligar, fazendo, então, esse grampo aqui, ó. Ok? Então, vamos anotar uma possibilidade aqui para ele. Sempre que a gente olha é o ΔG, quilocaloria por mol, tá? Certo? Então, uma possibilidade nesse. Terminamos, então, de construir os nossos primers, tá bom? Olha, o meu primer não ficou lá essas coisas. Por quê? Porque eu tive dificuldade de conseguir colocar a temperatura de melting nas condições preconizadas lá no nosso relatório aqui, né? Na nossa aula, né? Olha, eu precisava de 52 a 58, mas eu não vou conseguir fazer isso. E eu não posso abaixar mais o tamanho desse meu primer, porque senão, o que acontece, galera? Um primer muito pequeno, ele perde a especificidade, que é a capacidade dele de se ligar, ok? Com o que é específico, certo? Com a sequência que é específica, ok? Então eu perco a minha especificidade. Então eu não posso deixar que isso aconteça, tá bom? Então eu estou no limite aqui realmente, tá certo? Então esse foi a construção dos meus primes para essa sequência. Então aqui, olha, eu sei que pode acontecer alguns dímeros na hora de realizar a PCR. Pode ser que a minha PCR tenha alguma confusão em relação à produção desses dímeros, ok? Então, sabendo disso, eu já vou preparado para a PCR, ok? Para a aula prática, né? Para a prática de reação em cadeia da polimerase. Já vou pensando já em condições que eu posso fazer para prevenir acontecer essas ligações aqui que não me interessam, ok? O que eu posso fazer? Eu posso alterar a temperatura, que isso aqui vai cair por terra, certo? Eu posso mexer na temperatura de ciclagem do meu termociclador, eu posso botar menos primer para que isso aqui não aconteça, a quantidade mínima de primer, tá bom? Então são essas as possibilidades que eu posso estar tentando fazer para evitar, porque o que eu quero é que meu primer se ligue na sequência, aqui no meu gene, e não entre si, tá bom? Ok? Então eu quero que o nosso querido primer folder se liga aqui e o reverse aqui, né, queridos? Então, para isso eu estou falando que é necessário eu ficar de olho nisso. Por isso que nós anotamos esses dados, tá? Então eu vou lá e salvo, certo? Vou colocar aqui FASTA. NB, aí eu vou salvar logo aqui. NB filhinha. Posso colocar assim, ó, primer.
certo? Ponto FASTA sempre, tá bom? E aí, salvei, ok? E aí eu vou copiar isso aqui para o meu relatório, tá certo? Lembrando que tem algumas perguntas aqui, olha, que você vai responder, né? Certo? Aí ele pergunta aqui, ó, após a realização da análise de seu Prime, considerando os requisitos mínimos listados na introdução, é possível afirmar que seu Prime é viável para PCR? Caso negativo, faça a adequação conforme a explicação em sua aula prática. Então, o primeiro Prime que eu construía, ele era impossível, né? Ele estava com uma temperatura muito alta, 70 e tantos graus. Não daria certo na PCR de jeito nenhum. Então, nós fizemos as adequações, tá? Então, a minha resposta seria aqui, eu colocaria, olha, foram feitas respostas. Foram feitas as adequações dentro do limite possível. Certo? Sendo que o primer construído deverá ser testado sobre diferentes condições de padronização da PCR, certo? Por quê? Porque eu estou no limite, não consegui passar daquele limite lá de número de primes, então vou ter que mexer um pouquinho na minha PCR, mas é tentar chegar o mais próximo do que é ideal, sem tirar todos os nucleotídeos, lembrando que o ideal é de 18 a 22, tá bom? Agora, calcule o preço para a compra do seu Prime segundo o valor previsto pela empresa DNA Express. Lembra que eu falei para vocês em aula que os primers nós mandamos sintetizar por uma empresa. Tem várias empresas. Aí eu estou dando exemplo aqui da DNA Express, que o valor médio é de R$ 2,5, né? R$ 2,50 por nucleotídeo, mais o frete. Então ele pede para calcularmos, né? Então é fácil, olha. Eu tenho 16 aqui no Prime F, né? Então eu coloco aqui, ó. Primer F é igual a 16 nucleotídeos, né? Então é 2,5 por nucleotídeo, então é Prime F é igual a 16 vezes 2,5 vezes 70, vezes não, mais R$70, ok? Que é o frete, certo? Deu quanto? Abro a calculadora e aí eu faço, né? 16 vezes 2,5 deu 40, mais 70, R$110 o meu primeiro Prime, certo? Aí o Primer R, deixa eu corrigir aqui, né? Prime R, ele ficou com 18 o tamanho, lembra? Vezes 2,50. Eu não preciso botar de novo o frete, porque o frete é um só, né? Você vai vir junto, é a mesma empresa, então é vezes 2,50. Ok? Deu quanto? 18 vezes 2,5 deu R$45, ó. Não dá nem um sanduba. Ok? O frete eu já coloquei no primeiro Prime, então o total ficou igual a R$155 que eu vou gastar para fazer o meu queridíssimo Primer, né? Tá fácil, né, gente? Tá bem tranquilo. Esse valor aqui dá de comprar, né? Ok? Fique tranquilo que vocês não vão precisar pagar, não. Tá bom? Cada grupo eu só peço que faça do seu respectivo Prime, tá bom? Aqui tá a outra resposta, certo? Essa aula foi muito extensa, eu quero que vocês assistam ela pausando, ok? Olhando direitinho o que eu estou falando, certo? Para que vocês consigam fazer a segunda aula, tá bom? Então aqui nós temos toda a aula. Fizemos a construção dos nossos primers, certo? E também fizemos a análise dos nossos primers, tá bom? Ok? Muito bem.
Então eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Tem o fórum aqui em cima de dúvidas gerais, tá bom? Fórum dúvidas gerais, você pode tirar dúvida lá, pode botar a dúvida também lá no WhatsApp, só é me linkar lá no grupo da sala, manda a dúvida no grupo da sala, por favor, tá bom? E aí eu vejo também. E aqui embaixo tem a nossa queridíssima, excelentíssima lista de presença. Marque já o seu nome na lista de presença. Foi um prazer e até a próxima aula.